Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enin, esse é o canal Matemática Mais. Estamos aqui com mais um vídeo sobre as atividades do PET. Hoje nós vamos fazer as atividades de matemática da primeira semana do PET, volume 7, do sexto ano do ensino fundamental. Então dê seu like aí, clique em gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as novidades aí. Combinado? E vamos às atividades. Nós vamos tratar sobre unidades de medida de comprimento, né? O metro, seus múltiplos e submúltiplos. Para medir a quantidade de fio vendido em sua loja, Pedro utilizava uma tira de madeira que ele pensava ter 1 metro. Ao conferir o comprimento dessa tira, Pedro verificou que ela media 105 centímetros e não 1 metro. Na venda de 427 metros de fio, medidos com essa tira, analise e responda as questões a seguir. Letra A. Pedro recebeu por essa venda um valor maior ou menor do que deveria? Bom, se ele vendia 1 metro, né, é 100 centímetros. E se ele vendia 105 centímetros pelo valor de 1 metro, ele recebeu o valor menor do que ele deveria receber. Quantos centímetros de fio o cliente levou sem pagar por eles? Né? Então aí, 1 metro igual a 100 centímetros. Na verdade, ele vendia 105, pensando que era 1 metro, né? Então essa diferença de 105 para 100 centímetros, 5 centímetros, né? Que ele dava para o cliente, né? Que ele vendia como se fosse um brinde. Então, essa diferença nós vamos multiplicar pela quantidade de metros de fio que foram vendidos. Então, 427 vezes 5, 2.135 centímetros. Então, o cliente levou 2.135 centímetros de fio sem pagar por eles, né? No equívoco da medida. Letra C. Sendo o preço do metro do fio R$ 2,50, qual deveria ser o valor a ser pago pelo cliente, considerando a real quantidade de fio que ele levou? Então, vamos fazer umas contas aqui, né? Primeiro nós vamos ter que transformar essa medida aqui, em centímetros para metros, né? Porque a unidade, o preço aqui é por metro, né? Então nós vamos precisar determinar quantos metros foram vendidos, que foram levados a mais pelo cliente, né? Então nós descobrimos que foram 2.135 centímetros, né? E aqui o metro está à direita do centímetro. Então, por cada unidade que nós passarmos aqui, nós vamos dividir esse valor por 10, né? Até chegar no metro. Então, nós vamos dividir essa quantidade de centímetros por 10, vamos obter os decímetros e vamos dividir por 10 para obter a quantidade em metros. Então, a divisão por 10, né, a divisão e a multiplicação, ela é muito simples. Basta deslocarmos a vírgula. No caso da divisão, nós deslocamos essa vírgula para a esquerda. E, se for multiplicação, nós deslocamos para a direita. Se não tiver algarismo, a gente completa com 0. Mas aqui no caso da divisão, 2.135 dividido por 10, deslocando a vírgula, né, que fica no final, nós vamos colocar ela aqui, deslocando uma casa para a esquerda, 213,5 decímetros. Precisamos chegar em metro. Vamos dividir esse valor por 10 novamente. Basta pegar essa vírgula que está aqui e nós vamos colocá-la aqui, né? Vai ficar assim, 21,35 metros. Muito bem. Então, foram vendidos, né, foram levados pelo cliente 21,35 metros a mais. Pelo valor de 427 metros, a R$ 2,50, ele recebeu R$ 1.067,50, né?
mas foram entregues a mais 21,35 metros, que daria um total de 448,35 metros. Esse total, né, que era a medida real, a 2,50 vezes 2,50, um total de R$ 1.120,87. Então, o cliente deveria pagar esse valor de R$ 1.120,87. Né? No entanto, ele pagou esse valor aqui, R$ 1.067,50. Considerando a quantidade real de fio vendido, quantos reais Pedro deixou de receber? Então, nós vamos fazer a diferença aqui, né? 1.120,87 menos 1.067,50, que foi o valor pago. E ele deixou de receber R$ 53,37 pelo equívoco da medida, né? Pelos 5 centímetros de fio que estavam indo a mais a cada metro que ele media, né? Metro entre aspas. Número 2. O perímetro do retângulo ABCD, desenhado abaixo, mede 48 centímetros. E esse retângulo é formado por 3 quadrados congruentes. Então, aqui o retângulo ABC, né, a figura toda aqui, o perímetro mede 48 centímetros. E esse retângulo ele é formado por 3 quadrados, né, congruentes, 3 quadrados da mesma medida. Então, aqui 1, 2, 3 quadrados, né? E se são quadrados, né, as medidas dos lados são todas iguais, né? Então, esses segmentos de reta aqui têm a mesma medida. Se o perímetro mede 48 centímetros, basta nós dividirmos essa medida pelo número de segmentos de reta que compõem o perímetro do retângulo aqui, né? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos de reta que compõem o perímetro do retângulo. Então, para descobrir o valor, quanto mede cada segmento, nós vamos pegar esses 48 centímetros e dividir por 8, que vai ser igual a 6 centímetros. Então, 6 centímetros, né? Cada segmento aqui vai ter 6 centímetros, que compõem o perímetro do retângulo. E agora, nós vamos trabalhar com essa figura aqui, ó. Sabe-se que de C até E, né? Então daqui até aqui, é igual a medida de C até E, é igual a medida de E até F, que é igual a medida de F até D, certo? Então aqui, essas 3 medidas aqui são iguais. São iguais. E a medida de E até M é igual a 2 vezes a medida de C até E. Né? Então, essa medida aqui, ó, é o dobro dessa medida aqui. A medida de M até E é o dobro da medida de C até E. E que o quadrilátero EMNF é um retângulo. Pois muito bem. Se essa medida, né, esses 3 segmentos aqui têm a mesma medida, e o total de C até D mede 6 centímetros, basta dividir 6 por 3, né? Então, aqui, cada segmento aqui vai medir 2 centímetros, né? Aqui também mede 6 centímetros. Então, aqui vai medir 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros aqui, que nós vamos medir, calcular o perímetro dessa figura aqui, né? E esse pedaço de M até E mede 2 vezes esse pedaço aqui de C até E, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 centímetros, 4 centímetros de N até F, né? Que tem a mesma medida de M até E. Então, nós vamos calcular agora, né, o perímetro dessa figura aqui, ó. Então, ó, 6 com mais 6... 6 com mais 6 com mais 6, mais 2, mais 4, mais 2, mais 4, mais 2. Né? Quando eu somo isso tudo,
32 centímetros. 32 centímetros é o perímetro dessa figura aqui. Só que aqui, ó, está em... Qual é o perímetro? Em metros, né? Aqui a resposta aqui está em metros. Então, nós vamos ter que transformar esses 32 centímetros aqui em metros, né? Então, nós vamos usar a nossa tabelinha aqui de unidade de medida, né? Do metro com seus múltiplos e seus submúltiplos. Nós temos aqui 32 centímetros. Vamos dividir por 10 para chegar nos decímetros e dividir por 10 novamente para chegar no metro. Então, como eu já disse, né, quando eu vou dividir por 10, basta deslocar a vírgula para a esquerda. Então, dividindo por 10 aqui, ó, 32 centímetros. Dividindo por 10, 3,2 decímetros. Dividindo mais uma vez por 10, nós vamos deslocar a vírgula que vai ficar antes do 3, né? Então nós vamos completar com 0, 0,32 metros. Então a resposta correta é a letra C, 0,32 metros. Número 3. João habitualmente sai de casa do vértice B para o trabalho até o vértice D e percorre 3.600 metros, fazendo o trajeto BCD. Então, ele faz esse trajeto aqui, ó, B, vai até C e desce até o D. Entretanto, em uma segunda-feira, as ruas do seu bairro estavam passando por reformas e ele teve que fazer o trajeto BGHIJCEMNFD para chegar ao trabalho, como mostra a figura. Então, esse trajeto em azul aqui, né, que ele fez. O retângulo de vértices ABCD, né, o retângulo grande, é formado por 3 quadrados congruentes. Então, 3 quadrados formam um retângulo, cada segmento aqui tem a mesma medida. Além disso, CE, né, medida de C até E, é igual à medida de E até F, que é igual à medida de F até D. O mesmo caso que nós vimos aí no outro exercício, né? No anterior. De E até M mede 2 vezes de C até E, e o quadrilátero EMNF é um retângulo. Então, aqui, um retângulo. Então, quantos quilômetros João percorreu a mais do que o trajeto habitual na segunda-feira? Então, aqui, ó, se ele fazia o trajeto, né, habitualmente, BCD, percorria 3.600 metros, e nós sabemos que esses segmentos aqui, ó, são todos congruentes, BG, GJ, JC e C até D, tem a mesma medida, e temos aqui, ó, 4 segmentos, né, que ele percorria. Um aqui, 2, 3, 4. Nós vamos dividir essa medida de 3.600 metros por 4, que vai ser igual a 900 metros. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, cada segmento, 900 metros. Então, agora nós vamos calcular o trajeto que ele fez aqui, né? Os segmentos de reta aqui têm a mesma medida. Então, 900 metros, 900 metros, 900 metros, 900 metros, 900 metros. Aqui, quando chega aqui, né, esse pedaço de C até E, esses 3 pedacinhos aqui, ó, eles têm a mesma medida. Então, se daqui de C até D mede 900 metros, nós dividindo 900 por 3, nós chegamos à conclusão que de C até E mede 300 metros, de M até N 300 metros e de F até D 300 metros, certo? Então, ó, 300 mais 300, 600, mais 300, 900. Beleza. Esse segmento de EM, ele mede 2 vezes esse pedacinho de C até E. Então, 600 metros, 600 metros, certo? Agora nós vamos somar, né,
o trajeto que ele fez aqui, ó. 900 mais 900 mais 900 mais 900 mais 900 mais 300 mais 600 mais 300 mais 600 mais 300. Somando tudo isso, deu um total de 6.600 metros, né? Então, nesse outro trajeto que ele fez aqui, ele caminhou 6.600 metros. A diferença, né, do trajeto habitual, né, nós vamos subtrair aqui os 3.600 metros e vamos ver quanto que ele caminhou a mais. Então, 6.600 menos 3.600, que é o que ele caminhava habitualmente, nós ficamos com uma diferença de 3.000 metros. Né? Ele caminhou a mais 3.000 metros. Só que aqui está perguntando quantos quilômetros ele caminhou a mais. Então vamos jogar esse valor na nossa tabelinha. Agora nós temos o valor em metros, né? 3.000. Vou dividir por 10, por 10 e por 10 para chegar em quilômetros. Ó, 3.000 metros dividido por 10, 300 decímetros. Decâmetros, né? 300 decâmetros, me desculpe. 300 decâmetros dividido por 10, 30 hectômetros. 30 hectômetros dividido por 10, 3 quilômetros. Então, a resposta correta é a alternativa B, 3 quilômetros. Na aula de unidades de medida, a professora Carla escreveu 4 sentenças para os alunos indicarem as unidades de medida mais adequadas. Observe a seguir essas sentenças: o comprimento da quadra da escola, o comprimento do tampo da carteira, a espessura do livro de matemática, a distância entre Belo Horizonte e Ouro Preto. A resposta dada por um aluno foi metro, milímetro, milímetro e quilômetro. Quantas associações feitas por esse aluno estão corretas? Então aqui, ó, para medir, né, qual a unidade que a gente usaria para medir o comprimento da quadra da escola? Seria em metros, né? O comprimento do tampo da carteira. Tampo da carteira usaríamos centímetros. A espessura do livro de matemática. Poderíamos usar, né, medi-la em milímetro. E a distância entre Belo Horizonte e Ouro Preto, né, uma distância maior, nós mediríamos em quilômetro. Então, quando eu faço o comparativo aqui, né, essas são as medidas, as unidades mais adequadas, né, para cada tipo de medida aqui. Né? Nós podemos usar qualquer unidade de medida, só que para essas medidas, esses tipos de medida aqui, essas unidades são as mais adequadas. E a resposta aqui, né, quando compara aqui, ó, nós vemos que a 2 aqui não está correspondente, né? Então essa 2 aqui mediu o comprimento do tampo da carteira em milímetros, seria mais trabalhoso, né? Seria mais adequado em centímetros. Então, as associações feitas pelo aluno, né? Quantas associações? Então, ele só tem uma aqui que está inadequada. Então, letra C, 3 associações. Eduardo havia pesquisado algumas medidas, mas se esqueceu de anotar a unidade de medida que acompanhava cada valor. Os valores encontrados foram 7.025 para a extensão do rio Amazonas, 3 para a espessura de um copo de vidro, 3.014 para a altura do pico da neblina. Os submúltiplos ou múltiplos mais adequados na unidade de medida, metro, que devem ser utilizados para expressar a extensão do rio, a espessura do copo e a altura do pico, são respectivamente. Então aqui, ó, a extensão do rio é uma medida muito grande, né? Então nós poderíamos usar, seria mais adequado usar a unidade em quilômetros. A espessura do copo poderia ser medida em milímetros e a altura do pico da neblina em metros. Então aqui, ó,
quilômetro, milímetro e metro. E quando a gente vai observar aqui as alternativas, a que coincide aqui, né, é a alternativa D, quilômetro, milímetro e metro. O quadro abaixo apresenta o resultado de uma adição que Lucas fez. No entanto, a professora disse que a conta não estava correta. Então aqui ele adicionou 1,2 metros, 2,3 decímetros, 30 centímetros, deu um total de 33,5 decímetros. Está errada a conta, né? A professora disse que está errada. O resultado dessa adição em decímetro é: para ele fazer a adição aqui, né, tem que estar na mesma unidade de medida. Aqui tem metro, decímetro e centímetro. A adição aqui está correta, mas a unidade está incorreta, né? Não está certo, porque nós temos aqui 3 unidades diferentes aqui, unidades de medida de comprimento diferente. Então, para a conta ficar correta, nós teríamos que colocar todos na mesma unidade. Como nós precisamos do resultado em decímetro, nós vamos transformar todos os que não estão em decímetro aqui, nós vamos transformar em decímetros, né? Usando a nossa tabelinha. Aqui o metro, para chegar em decímetro, agora nós vamos multiplicar, né? Nós vamos caminhar para a direita aqui, nós vamos multiplicar por 10. Então, 1,2 metros, né? Quando eu multiplico por 10, eu desloco a vírgula para a direita. Então, a vírgula vai ficar no final, não precisa nem colocar. 1,2 metros é igual a 12 decímetros. O 2,3 já está em decímetros. O 30 centímetros, nós vamos colocar aqui. Para chegar em decímetros, nós vamos dividir por 10. Né? Dividindo por 10, pega a vírgula que está aqui no final e desloca uma casa para a esquerda. Então, fica 3 decímetros. Agora que nós já estão todos na mesma unidade de medida, nós podemos organizar a nossa adição aqui. Né? 12 decímetros mais 2,3 decímetros, que já está aqui, mais 3 decímetros. Então, agora sim nós podemos efetuar a soma aqui. Então, quando a gente soma, né, nós ficamos com o valor de 17,3 decímetros. Alternativa B. Certo, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua preferência. Convido você a continuar conosco no canal Matemática Mais.